A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez eu estou aqui gravando este vídeo para trazer assim, uma mensagem de Deus para a sua vida. E como eu disse no último vídeo que eu gravei, eu considero como um programa, como a apresentação de um programa, esses vídeos que eu tenho lançado através do YouTube. Então nós temos o tema do programa, ou o nome do programa, que é Aprendendo através da Bíblia. E nós vamos hoje aprender algo importante da Palavra do Senhor. Estarei gravando uma série de 3 vídeos. Presta atenção, 3 vídeos. O tema do primeiro é o pecado, como se deu o pecado. O segundo é como se processa a salvação. E o terceiro, como se processa a santificação. Nós vamos aprender nessas 3 séries de vídeos algo muito importante da Palavra do Senhor. Eu pretendo gravar 3, não sei se o tempo será suficiente para estar abrangendo todos os processos desse estudo, e com certeza não serão, porque é um estudo muito importante, um estudo muito grande, um estudo que requer um tempo maior. Mas Deus vai estar assim me capacitando e te capacitando para que nós possamos assim, eu possa transmitir uma mensagem e você possa entender. A mensagem não é minha, é da Palavra de Deus. Hoje estaremos baseando a nossa mensagem na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Pecado. A primeira coisa que eu quero que você entenda: pecado é a única coisa que afasta o homem de Deus. Eu vou me assentar para não ficar à vontade para estar falando sobre este assunto. Pecado é a única coisa que afasta o homem de Deus. Deus, ele ama o ser humano, mas ele odeia o pecado. Quando Deus criou o homem, Deus o colocou em um jardim maravilhoso. Deus projetou algo e deu para o homem. E nesse projeto, Deus estava fazendo parte dele, diretamente ligado ao homem. A Bíblia diz que Deus, na virada da tarde, descia em um lugar que a Bíblia descreve e chama de jardim, onde Deus colocou esse homem que havia criado o primeiro homem. E a Bíblia diz que Deus criou esse homem à sua imagem e semelhança. Logo eu entendo que havia e ainda há um amor muito grande de Deus para com o ser humano. E nós podemos ver isso através da vinda de Cristo até a terra para morrer pelo ser humano. Nós podemos ver nisso o amor de Deus, que é algo extraordinário. Mas a Bíblia diz que Deus colocou este homem no jardim e Deus assim deu a este homem a liberdade. E Deus descia na virada da tarde sempre para ter uma comunhão com essa criatura que ele havia criado. Deus não se separava da criatura. Deus estava ligado a ela através de conversas, de comunhão. Olha que maravilha. Mas observa para você ver como o pecado é terrível. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é você desobedecer ao alvo de Deus. Deus é Senhor, Deus é Rei, Ele é Criador. Ele tem suas leis, suas regras, que jamais serão quebradas por Ele próprio. E quem quebrar receberá a justa punição. Porque Ele é Senhor, dele se originou tudo que existe, céus e terra, mar, animais, plantas, seres humanos, a vida, se originou de Deus. Então Ele tem o direito das suas leis, e tem o direito que ela seja cumprida, há nele esse direito. E Deus criou esse homem, colocou num jardim, e deu uma ordem a esse homem, que não comesse de um fruto de uma determinada árvore. Mas a Bíblia diz que desse homem Deus obedeceu. Eu não sei descrever que árvore é essa, não se fala que é a maçã, tem muitas teorias acerca desse assunto. Mas eu quero dizer uma coisa, que Deus determinou, deu uma ordem para que o homem não tocasse, não comesse, não se aproximasse daquela árvore, daquela planta. E a Bíblia diz que o homem desobedeceu a Deus. Sabe, o homem não deu ouvido à voz de Deus. A partir deste momento o pecado entrou no mundo, e Paulo diz: como por um homem entrou o pecado no mundo.
por um homem entrou o pecado no mundo. E sabe o que entrou após o pecado? A morte. A morte entrou no mundo através do pecado. Então logo eu entendo que se eu morro, se há morte no mundo, a causa dela é o pecado. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas gostam de desobedecer. Como assim? O jovem nasce, está sobre as regras do seu pai, o seu pai está querendo o melhor, mas ele é incentivado pelo mundo a desobedecer. E eu quero dizer uma coisa, a desobediência ela causa o pecado e o pecado ela causa a morte. Toda causa, todo sofrimento que nós podemos contemplar no mundo é por causa do pecado. Se há fome é por causa do pecado. Se a morte é por causa do pecado. Se o homem sofre, se a família é destruída é por causa do pecado. Se há um peso sobre o homem de destruição, de luta, de angústia, a raiz é o maldito pecado. Pecado afasta o homem de Deus. E eu quero dizer uma coisa, a verdadeira bênção está em Deus. A Bíblia diz que Adão pecou e foi expulso daquele jardim. Deus deixou de falar com Adão como falava antes. O pecado nos afasta de Deus. Adão se afastou de Deus. Adão teve filho. Um dos seus filhos se tornou um assassino do próprio irmão. Matou o seu próprio irmão. Olha que coisa terrível. Se não tivesse acontecido o pecado, nada disso teria acontecido. Hoje nós podemos andar nas ruas da nossa cidade e ver pessoas nas calçadas, dormindo no chão, como lixo na sociedade. Mas não foi Deus que planejou. Deus não planejou isso para o ser humano. Deus não planejou nada disso para nós. Deus não planejou brigas, discórdia, distensões. Deus não planejou as guerras que nós podemos ver que matam milhares de pessoas. Deus não planejou nada disso. Isso aí, a causa, o objetivo, a causa disso aí foi o pecado. O pecado gerou todo o mal que existe no mundo. O pecado deu legalidade para que Satanás agisse no mundo. Hoje os demônios estão agindo no mundo. Nós podemos ver Satanás agindo no meio das famílias. Nós podemos ver Satanás agindo na mídia. Nós podemos ver Satanás agindo no governo. Nós podemos ver Satanás agindo nas pessoas. Nós podemos ver Satanás agindo em todas as áreas da sociedade. Nós podemos ver pessoas opressas. Nós podemos ver crime, droga. Nós podemos ver coisas abomináveis acontecer no mundo em que Deus não planejou. Nós podemos ver o homem em tormento, os seres humanos eles estão atormentados. Hoje o homem procura todos os meios de ter felicidade e não encontra a verdadeira felicidade. O homem busca de todos os meios a paz e não encontra a paz. Não tem coisa pior do que um ser humano viver sem a paz. Mas hoje nós podemos ver isso acontecer. Sabe por quê? Por causa do pecado. Aí o apóstolo Paulo fala, como por um homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Não existe ninguém que não tenha pecado. Não existe ninguém que não esteja, não existe um ser humano que não esteja afastado de Deus através do pecado. Todo homem, ele está afastado de Deus por meio do pecado. A Bíblia diz a Bíblia diz que o homem foi gerado em pecado. Mas eu quero dizer uma coisa, existe uma solução para que esse homem se retorne a Deus. Existe uma solução para que esse homem que está afastado de Deus volte a se aproximar de Deus. Mas nós estaremos falando disso no próximo vídeo, na próxima mensagem. Antes eu quero chamar a sua atenção para o pecado, ele é perigoso. Ele é perigoso. Satanás incentivou o pecado a Eva. Satanás incentivou a Eva a comer de uma árvore que estava proibida por Deus. De uma fruta que estava proibida por Deus. Eva deu ouvido a Satanás e pecou. Meu amado, nós temos que ter cuidado com a voz que nós estamos ouvindo. Nós temos que ter cuidado com o que eu estou ouvindo. Será que o que eu estou ouvindo vai me edificar? Será que o que eu estou ouvindo vai me trazer que benefício? Será que o que eu estou ouvindo eu devo praticar? Será que o que está sendo me ensinado eu devo praticar? Será que o que eu estou te ensinando você deve praticar? Você deve aprender? Deus nos deu uma coisa interessante, a mente. A mente ela serve
para que nós possamos identificar as coisas, nós possamos raciocinar e saber o que é certo e o que é errado. O ser humano tem essa capacidade que os animais não têm. Então nós temos capacidade de ouvir a voz e decidir se ela é certa ou se ela é errada. Só que Eva deu ouvido à voz errada. E sabe o que aconteceu? Ela levou seu marido a pecar, seu marido deu ouvido à voz daquela mulher e gerou o que nós podemos ver hoje. Que esse mundo abominável de pecado, em que a Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quando a Bíblia diz amigo do mundo, a Bíblia está dizendo amigo dos prazeres, prostituição, adultério, o homem casa, a mulher casa, com o objetivo de construir uma família. O pecado traz a destruição daquela família por meio do adultério, sabe? O pai tem um filho, cria com todo amor, o filho mata o seu pai. O marido está com todo o amor com a sua esposa, vem a traição da esposa, vem a traição do marido. A família está formada, vem o bandido e destrói os membros. Sabe, amado, tudo isso aí é o pecado. Nós precisamos entender que tudo que vai contra a palavra de Deus traz morte. Nós precisamos entender que isso aqui é o caminho. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se é a verdade, é a palavra de Deus, meu amado. Você que está ouvindo este vídeo, está vendo através da internet, desta conta que Deus me permitiu abrir no YouTube, eu quero te dizer uma coisa: o sofrimento ele vem quando nós desobedecemos a palavra de Deus. O sofrimento ele vem quando nós queremos fazer como Adão fez, desobedecer a voz de Deus, porque o pecado gera morte. O pecado gerou morte no sonho das pessoas. Hoje, para conquistarmos algo, exige-se muito esforço. A Bíblia diz que do suor do corpo nós vamos comer. Isso quer dizer que haverá esforço para conquistarmos. Sabe por quê? Por causa do pecado. E não foi isso que Deus planejou. Aí alguém pode dizer: mas por que Deus deixou que isso acontecesse? Porque Deus não criou robô, Deus não criou um carro, Deus não criou um computador, Deus não criou uma máquina. Quem criou as máquinas foram os seres humanos, que são programados para fazer sempre as mesmas coisas. Deus criou o homem com liberdade de pensamento, de decisão, com poder de decisão. Você foi criado com poder de decisão, e o homem usou aquela liberdade de decisão para decidir erroneamente o seu futuro. Eu quero dizer uma coisa, mas ainda há uma solução. E nós vamos ver essa solução no próximo vídeo. Mas o pecado, eu quero que você tenha isso em mente: o pecado é a causa de todo o mal. O pecado é a causa de pai não falar com filho, filho não falar com pai. É o pecado que é o causador. Por que eu estou trazendo essa mensagem? Porque quando nós entendemos a origem do problema, é mais fácil a solução. Quando nós entendemos de onde vêm as discórdias, as brigas, as dissensões, a derrota, a miséria, é mais fácil você combater. Porque você, sabendo a origem do mal, você sabe como retirar o mal. Nós temos que retirar o pecado da nossa vida. Porque Deus deu a solução, e a solução é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a solução para tirarmos o pecado da nossa vida. O apóstolo Paulo entendeu isso por meio da revelação do Espírito Santo. Como por um homem entrou o pecado do mundo, e com o pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos. Não existe um que seja melhor do que o outro. Não existe um que seja melhor do que o outro. Todos pecaram. E o pecado é a causa do sofrimento e da destruição da raça humana. Mas nós vamos ver no próximo vídeo como enfrentar esse problema. Como enfrentar o problema do pecado. Então aqui uma pergunta interessante: como enfrentar? Existe um meio que Deus mesmo criou para que nós viéssemos a enfrentar esse problema e ter a vitória. Sabe por quê? Porque quando eu leio a Bíblia, eu entendo uma coisa: Deus ele sempre planeja um meio dos seus filhos serem vitoriosos. Ele sempre planeja um meio de nós vencermos as adversidades que nos é imposta, que vem sobre as nossas vidas. Hoje a nossa carne, ela pende para o mal. A nossa carne, ela não quer
buscar a Deus. A nossa carne ela não quer orar, ela não quer ler a Bíblia, a nossa carne ela não quer buscar o espiritual que vem de Deus. Sabe, ela não quer. Ela quer o pecado, pois o pecado entrou na carne do ser humano. Coisa terrível. Quantas mortes nós podemos ver através da história? Quanto sofrimento, escravidão do ser humano, uma pessoa escravizando a outra, um ser humano escravizando o outro, um ser humano fazendo o outro sofrer o seu semelhante. O amor tem se acabado a cada dia que se passa. Pecado, amado. Pecado é a causa do sofrimento. Mas ainda há uma solução para a vida do ser humano. Nós estaremos no próximo vídeo tratando sobre a salvação. Estaremos falando algumas coisas sobre a salvação. O homem que não tem Cristo, que não aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, ele não entra no céu. Ele não tem a salvação. Para que isso aconteça, que ele possa entrar no céu, ele precisa reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Ele precisa levantar sua mão e entregar sua vida a Cristo. Só dessa forma ele vai poder ter a salvação. Que Deus possa estar te abençoando e eu vou estar orando por você. Deus amado, aí está esta vida, meu Pai, que está ouvindo esta pregação. Que o Senhor possa ajudar esta pessoa a se livrar do pecado, Senhor, e a ter vitória em nome de Jesus. Que Deus possa estar te abençoando.